estágio com que se mede os níveis hierárquicos de um maçom. Graus simbólicos. Grau 1, aprendiz maçom. Grau 2, companheiro maçom. Grau 3, mestre maçom. Graus inefáveis. Grau 4, mestre secreto. Grau 5, mestre perfeito. Grau 6, secretário íntimo. Grau 7, preboste e juiz. Grau 8, intendente dos edifícios. Grau 9, cavaleiro eleito dos 9. Grau 10, ilustre eleito dos 15. Grau 11, sublime cavaleiro eleito, ou grande escocês. Grau 12, grande mestre arquiteto. Grau 13, cavaleiro do arco real. Grau 14, sublime maçom ou grande eleito perfeito. Graus capitulares. Grau 15, cavaleiro da espada ou cavaleiro do oriente. Grau 16, príncipe de Jerusalém. Grau 17, cavaleiro do oriente e do ocidente. Grau 18, cavaleiro rosa cruz. Graus filosóficos. Grau 19, grande pontífice ou sublime escocês. Grau 20, soberano príncipe da maçonaria ou mestre Aviton. Grau 21, cavaleiro prussiano ou noaquita. Grau 22, cavaleiro do Real Machado ou príncipe do Líbano. Grau 23, chefe do tabernáculo. Grau 24, príncipe do tabernáculo. Grau 25, cavaleiros da serpente de bronze. Grau 26, escocês trinitário ou príncipe da mercê. Grau 27, grande comendador do templo. Grau 28, cavaleiro do sul ou príncipe adepto. Grau 29, patriarca das cruzadas ou grande escocês de Santo André. Grau 30, cavaleiro kadosh ou areópago kadosh. Graus administrativos. Grau 31, grande inspetor inquisidor comendador. Grau 32, príncipe do real segredo. Grau 33, grande inspetor litúrgico. over against the table on the side of the tabernacle side. And he lighted the lamps before the Lord as the Lord commanded Moses. Hoje nós estamos aqui ao lado do venerável mestre Marcílio Rode para poder esclarecer e falar um pouco mais sobre o mito e o segredo que envolve a maçonaria. A maçonaria, nós estamos prestes a entrar num templo da maçonaria nesse momento. A maçonaria, ela se define como uma seita secreta, como uma filosofia, como uma religião. Esclarece um pouco para a gente mais a respeito desse trabalho. Bom, a maçonaria é uma ordem filantrópica, é uma ordem que tem objetivos positivistas, ideais positivistas. Nosso lema principal é liberdade, igualdade, fraternidade. A maçonaria tem um caráter religioso, mas não é religião. Enfim, é uma ordem, não diria secreta, eu diria mais uma ordem discreta, que busca aprimorar o ser humano em todos os seus aspectos.
Agora a gente vai conhecer um pouco mais e entrar no templo com o venerável mestre, o Marcílio, que vai esclarecer para a gente alguns segredos, alguns signos do que acontece aqui. Esse é o altar do primeiro vigilante. Uma loja é composta de vários cargos. Quem preside a loja é o venerável mestre. Depois, a segunda maior autoridade na loja é o primeiro vigilante, que senta-se nessa cadeira, nesse altar. Aqui tem um outro altar também. Esse é o altar do segundo vigilante, né, que são conhecidos como luzes. Né? Primeiro e segundo vigilante são as luzes. Agora, você entrando no templo, você percebe uma coisa: não existe janelas, não existe portas, não é? Por que ele é composto dessa forma? Bom, o templo maçônico, nossas reuniões são reuniões bastante complexas, que necessitam de um preparo muito grande da parte dos irmãos. Então, para evitar que as pessoas confundam o que ocorre aqui dentro, nós preferimos deixar o nosso templo fechado, isso é, o nosso templo coberto, com o objetivo de que pessoas estranhas não venham olhar e não entender e dar apenas olha, eu vi aquilo outro, dá uma simples pincelada e não traduzir exatamente todo o contexto que ocorre numa reunião maçônica. Bem no centro, vamos caminhar um pouquinho mais aqui e mostrar para o pessoal, bem no centro do templo existe a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada com o compasso e com o esquadro também. Perfeito. Aqui no Brasil, a religião predominante é a religião cristã, de uma maneira em geral. Então nós temos uma Bíblia que durante as reuniões ela é aberta, significando que aqui nós estamos abaixo de uma autoridade superior, abaixo daquilo que nós chamamos aqui na maçonaria de grande arquiteto do universo, que é exatamente Deus. E por que nós chamamos de grande arquiteto do universo? Porque em outras religiões podem utilizar o nome Jeová, diversos nomes. Então, como a maçonaria ela é universalista, nós não estamos preocupados com a religião, então nós chamamos de grande arquiteto do universo. Agora, o livro da lei é conhecido como o livro da lei sagrada. O livro da lei está aí para governar a nossa fé. Agora, o fato da Bíblia estar aqui presente no meio, claro que a gente está num templo, a gente tem que ter um cuidado especial para poder falar também. Mas isso afasta ou tira de uma forma o mito de que a maçonaria poderia estar associada com atos do Satã? Olha, em hipótese alguma, não existe nenhuma relação entre maçonaria e o lado ruim, seja de Satã, enfim. A maçonaria é uma ordem extremamente pura, extremamente fantástica, toda baseada nas leis de Deus. Você comentou comigo que todo maçom passa por um processo para entrar na maçonaria, não é? Sim, trata-se da iniciação, que é uma recepção que todos os irmãos vão fazer para aquele novo, que nós chamamos talvez de neófito, ele se tornar um irmão entre nós. Como é que é esse processo exatamente? São várias etapas. Você pode falar sobre a primeira etapa, por exemplo? Perfeito. O processo é um processo relativamente longo, e o processo ele é totalmente sigiloso. Isso realmente vou ficar devendo essa informação. Existe algum pacto de sangue nesse processo? Olha, existem muitos mitos em função, especialmente porque a iniciação é uma cerimônia muito bonita, mas ela é uma cerimônia muito reservada. Essa realmente eu vou ficar devendo, essa resposta vai ficar para uma outra oportunidade. Agora aqui a gente tem mais alguns elementos, né? Sim, sobre a mesa aqui a mesa do venerável mestre, né? Nessa cadeira senta-se o sereníssimo grão-mestre, somente ele. Nessa outra cadeira senta-se o venerável mestre, que é quem vai presidir os trabalhos à noite. E na outra cadeira pode perfeitamente algum visitante ilustre. Ali nós temos algumas... Por que existe aqui um martelo, uma régua, um compasso? Aqui nós temos o que nós chamamos de malhete,
e tem por objetivo, é um martelinho de um juiz, digamos assim, por exemplo. Né? Aqui nós temos uma régua, mais uma vez um esquadro, um compasso. Tudo são ferramentas de pedreiro, como eu falei no início, e tem por objetivo nós fazermos associações maçônicas em relação a essas ferramentas. Quer dizer que durante as reuniões, durante o trabalho também, na realidade isso funciona como um símbolo, um signo, para poder ilustrar o que vai ser discutido, é isso? Sim, dependendo da reunião ele poderá ser usado. Todos os elementos que estão aqui poderão ser usados, sim. Por que uma faca também? Também faz parte da simbologia. É uma faca que ela fica aí para uma simbologia também, né? Agora, quando a gente falou a respeito dessa potência em particular, ela não deixa a mulher participar, né? A potência masculina. Quando o maçom chega em casa, ele conversa com a mulher que aconteceu na reunião ou não? O maçom chega em casa, ele conversa com a mulher, fala boa noite e tal, como tem uma janta gostosa pra gente e tal. E a gente fala coisas naturais, olha, nos reunimos, foi uma reunião boa, foi uma reunião frutífera. O conteúdo da reunião é falado, é comentado ou não? Tudo que é falado dentro de um templo maçônico, em reunião, em loja aberta, como nós chamamos, é segredo maçônico.